Como é que eu faço para chegar a 10% de gordura corporal, igual o Floquinhos que tem a pele fininha? Isso aqui é dieta, viu, gente? Então, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Floquinhos, lembra que dia 24 de agosto, às 6 horas da tarde, vai ter a Black Friday dos meus cursos e da minha consultoria, descontos de até 40%, mais informações aqui nos comentários. Já deu sono? Vamos pro tema. 40% de... Não, 40% de gordura? Não, 10% de gordura. Como é que eu faço para chegar? Primeiro, o mais importante, né? Da onde você está partindo? Você está partindo de 40, de 30, de 20, de 15? Basicamente, o processo inicial ele vai ser o mesmo. Só que se você tem um percentual de gordura um pouco mais alto, vai ter algumas nuances que você vai fazer, umas oscilações, que eu vou explicar aqui, que eu falei mais sobre isso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Primeiramente, né, para você chegar em 10% de gordura, você já entendeu que você tem que chegar nisso aí com músculo, beleza? Porque sem músculo 10% não quer dizer muita coisa. Pode ser até um aspecto pior do que alguém que tem 15, 20% com musculatura. Então, para que fique esteticamente favorável, desce o cacete na musculação. E é importante que você desça o cacete sempre, sempre. Cacete todo dia. Quando eu falo isso, eu quero dizer pelo seguinte, porque às vezes as pessoas vão fazer bulk e elas treinam pesado e seguem toda a metodologia, né, de um treinamento de hipertrofia. E quando vai entrar no cutting, quando vai entrar na redução de gordura, eu mesmo já recebi muitas mensagens de alunos da consultoria dizendo o seguinte: beleza, Leandrão, mas o treininho não é diferente no cutting? Não. O treininho ele é igual. Cacete todo dia. Por quê? Porque você continua querendo hipertrofia. Ah, mas a dieta não tá ali para ganhar massa muscular. Sim, mas o treino tá. Então, para você chegar em 10% de gordura, o seu treino de musculação ele continua sendo para hipertrofia. Lógico, a periodização no cut ela é um pouco mais melindrosa. Por quê? Porque a sua recuperação não é tão boa. Então eu não posso explodir de descer cacete todo dia, porque, igual diferente do bulk, você não vai recuperar. Então a gente tem ali que dar uma alternância, dar uma diminuída na intensidade, às vezes fazer menos volume, menos técnica avançada, de uma certa forma, assim, falando de uma forma bem global. O treino ele tem que ser um pouco mais tranquilo, mas o tranquilo é no projeto. Na hora de treinar, é bola dos olhos saltando para fora. É levar o treinamento até a falha, coisa que eu já expliquei aqui no canal. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Esse é um joinha novo que eu tô tentando emplacar, tá? Vocês me ajudem. Logicamente, quando você vai fazer o cut, você vai fazer aeróbicos, certo? O que no bulk você também vai fazer. Só que no bulk você vai fazer o aeróbico numa menor quantidade, numa maior intensidade, para que você consiga melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, para melhorar o coração e o pulmão, para poder treinar mais pesado, sem que o coração e o pulmão vire o gargalo, vire o limitador, né? Ele determine o final do exercício. Isso é péssimo para quem está querendo construir músculo. O final do exercício tem que ser dado pelo músculo que está sendo trabalhado. Eu estou fazendo agachamento, a perna cansou. Não foi o coração nem o pulmão, tá? Isso por isso que no bulk a gente faz aeróbico, porque você está ganhando força, então você tem que ganhar condicionamento cardiorrespiratório juntamente. Quando você vai para o cutting, por outro lado, o cardio ele pode ser um pouco menos intenso, porque o seu condicionamento cardiorrespiratório já foi criado lá no bulk, ele já é bom. E quando você entra no cutting, você tem uma diminuição da sua força, da sua performance. Então, meio que é difícil acontecer o gargalo no cut. Logicamente, se você veio de um bom bulk. E se você, sabe, cansar demais fazendo um aeróbico intenso, você não vai conseguir treinar com muita qualidade. Porque nesse momento a recuperação está baixa. Então, nesse momento da periodização, que você vai querer buscar 10% de gordura, e você está vindo de 20, 30, 40, você pode fazer um aeróbico menos intenso e mais volumoso. Ou seja, se antes você fazia um HIIT no bulk, por exemplo, sei lá, 5 vezes por semana, hoje você pode manter 2 vezes HIIT e o restante de caminhada acelerada, uma esteira inclinada, para subir a frequência cardíaca, mas sem desgastar tanto. Então isso fica muito interessante. E você vai agregar mais gasto energético. Feito isso, quando você vai falar da dieta, você vai fazer uma dieta com déficit calórico. Como é que eu faço esse cálculo? Tranquilo, vamos devagar. Proteína, normalmente, algo próximo de 2 gramas para cada quilo que você pesa. Lembrando que eu estou falando aqui de forma ampla. Tem variações. Mas, para você que não está fazendo nada, o 2 gramas a quilo já não vai errar. Pode não ser, sabe, nossa, essa quantidade é perfeita para mim. Mas com certeza errado já não está. Algum resultado você já vai ter. O carboidrato fica por volta aí de 2 a 3 gramas a quilo, certo? Mais ou menos. Tem metabolismo mais acelerado? Tenho. Então trabalha um pouquinho mais alto. Mais lento, mais próximo de 2. E a gordura? Mais ou menos aí, um 0,6, 0,8 gramas para cada quilo que você pesa. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por esses valores.
pegar o meu peso e multiplicar por 2. 2 gramas de proteína para cada quilo que eu peso, o carboidrato, a gordura. Eu vou chegar em alguns valores. Se você não souber o que fazer com esses valores, você pode baixar um aplicativo, Dieta e Treino da Growth Suplementos, que é de graça e não tem pegadinha, tá? Não tem nada lá, você não vai ter que pagar o aplicativo, fica tranquilo. E o aplicativo da Growth, ele tem as mesmas funções de um aplicativo pago, só que é de graça. Por isso que eu sugiro ele. Mas você pode usar com o que você quiser. E tudo que você for comendo, ou seja, tudo que passar pela boquinha e pela gargantinha, você contabiliza. Só o que tem calorias. As coisas que não têm calorias, você não precisa contabilizar. Como, por exemplo, água, certo? A água você conta na ingestão de água. Tudo bem. E você vem fazendo essa dieta. Né? E o próprio aplicativo vai te dar os valores. Ó, tanto de proteína você ingeriu, tanto de carboidrato, tanto de gordura. Você vê se está perto daquilo ali e vai mandando bala. Você vai começar a observar que o seu peso na balança vai começar a cair. O seu percentual de gordura vai cair e a sua massa muscular vai se manter. Se você melhorar a qualidade do seu treino, você pode ganhar, porque existe a possibilidade de ganhar massa muscular no cutting. O pessoal pergunta muito lá no Instagram, a qual abre caixinha de perguntas todo dia, se quiser me mandar uma @LeandroTwin. Existe a possibilidade, ainda que seja improvável. Mas beleza. Ou, se for para perder, você vai perder o menos possível, que você está fazendo tudo certo. Tá. Só que o que acontece? Vamos supor que você começou com 20%. Só que você foi de 20 para 18, para 17, para 16, e estava indo tudo muito bem. Chega um momento que você estagna. Porque é assim. Imagina que você está mandando menos comida do que o teu organismo precisa. O que o seu organismo vai entender? Opa, eu tenho aqui, sei lá, 100 mil calorias de estoque, porque o seu estoque é ilimitado de energia, de gordura? Não é, tem um fim. E o seu corpo, fazendo essa leitura, ele vai desempenhar alguns mecanismos dentro do seu organismo para fazer parar essa queima de gordura, certo? Para parar de perder peso. Porque você está indo a favor da morte, certo? Se acabar o teu estoque, não sobra nada, você morre. Então o seu corpo, opa, precisa frear isso. Então existe um freio de mão metabólico. Entendendo isso, você vai estagnar. Fica tranquilo, isso vai chegar. Nesse momento que chegar, só te resta duas opções. Ou você, né, aumenta o gasto e diminui a ingestão. Já foi duas, né, Leandro? Então desculpa. 3. Então, ou você aumenta o gasto calórico, faz mais aeróbico, ou você tira um pouco do carboidrato, da gordura, da dieta, a proteína se deixa quietinha lá. Ou então, você vai dizer, Leandrão, mas nenhum dos dois está sustentável. Por quê? Porque eu já estou correndo muito, já estou fazendo muito aeróbico, já estou comendo pouco e daí não dá. O que você pode fazer nesse cenário que você está estagnado e não tem evolução? Você pode ciclar o carboidrato. Então, qual que é o primeiro ponto? Faz isso. Abaixa a caloria e aumenta o gasto. Resolveu? Beleza. Voltei, Leandrão, estagnou de novo. E a segunda estagnação acontece mais rápida que a primeira, certo? Porque o teu organismo já está esperto. Então, nesse momento você faz outro ajuste, outro ajuste. Aí chega um momento que fica insustentável e você está com 14% de gordura ainda, não chegou nos 10%. O que você pode fazer? Você pode ciclar os carboidratos. Esse é um bom momento para essa estratégia. E quando eu falo ciclar os carboidratos, não é pegar o carboidrato durante a semana e fazer um dia alto, um dia baixo. Não, isso não vai funcionar. O que vai funcionar é você jogar o carboidrato um pouco para mais alto, por mais ou menos, tá? Entre 1 a 3 semanas, costuma dar boa, tá? Costuma dar boa. Então você vai ficar ali, por exemplo, numa dieta normocalórica, você não vai engordar, porque você não vai jogar superávit. Você só vai jogar a comida que o seu corpo está precisando para manter aquele peso se o seu metabolismo fosse acelerado. Então vamos supor que você, para se manter naquele peso, você gastaria 2.500. Só que você está mandando 1.800 e ainda não está perdendo peso. Por quê? Porque o seu metabolismo não está normal. Quando você joga 2.500, o metabolismo acorda, você não ganha peso, ou se ganha, ganha muito pouquinho, um pouquinho de retenção de líquido, coisa que não é relevante, tá? Segura aí, aguenta aí também, que o projeto é de longo prazo, não tem jeito. Quer coisa rápida, né? Passa no drive-thru, pede um lanche do McDonald's, aí é rápido. Agora aqui é devagar, então tem que ter paciência. Então você vai ficar lá 1, 2, 3 semanas com carboidrato um pouquinho mais alto, você vai perceber que a sua energia vai melhorar, a sua alegria vai melhorar, realmente o humor melhora, você vai treinar mais pesado, e aí o seu corpo vai falar assim, opa, parou, isso aí já tá tudo beleza, esse doido já arrumou comida, tá maravilha, agora o metabolismo vai voltar a acelerar. Isso pode demorar mais ou menos de 1 a 3 semanas. Quando isso acontecer, você vem e arranca a caloria de novo. Então você vai dobrar o seu corpo, você vai enganar o seu corpo. Quando você tirar a caloria, você vai voltar a responder muito bem, mesmo com uma caloria mais alta. E isso é muito importante de fazer,
Porque se você ficar só dando porrada, chega uma hora que você está comendo tão pouco que você não está conseguindo, está gastando muito pouco, porque você está até fazendo muito aeróbico, mas não está fazendo mais intenso, o treino já está horrível, você começa a perder massa muscular, e esse percentual de gordura, para chegar em 10%, vai ficando cada vez mais longe. Por quê? Porque você está perdendo músculo, cada 1 quilo de músculo que você perde, o percentual subiria 2%, mas você perdeu gordura também, então você estagnou. Então você está perdendo peso e está meio que estagnado. Quando você faz isso, você aumenta a eficiência metabólica. Isso é muito importante. E aí, você vai provavelmente já ir direto para 10%. Só que o que acontece? Eu usei um exemplo que partiu de 20%. E se partiu de 40%? Você entende? Esse ciclo que você vai ter que fazer de carboidratos, ele vai acontecer mais vezes, porque o processo está mais longe. Então não vai achando que você vai sair de 40% de gordura para 10% numa cacetada só, uma porrada resolveu o problema e vou começar um cut agora, 6 meses de cut, não funciona bem assim. Não para a maioria das pessoas. Logicamente tem abençoados genéticos, tem metabolismo acelerado e não estagna e beleza, só que provavelmente não é o teu caso. Porque se fosse, você não chegaria em 40% de gordura. Se você já chegou nesse percentual, é porque você já não é um cara com tendência a ser magro. Porque uma pessoa que tem uma tendência muito forte a ser magra, dificilmente ela chega nisso. A não sei que seja por um problema de saúde, né? De repente o hipotiroidismo, uma insulina ruim. Aí tudo bem, isso aí pode acontecer, tá? É basicamente esse o caminho das pedras. Mas eu vou deixar agora a indicação de um vídeo aqui que vai falar um pouquinho mais sobre a suplementação que realmente funciona para perder gordura corporal, tá? Então dá uma conferida porque isso aqui tem tudo a ver com o tema desse vídeo.